Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Papo de Jetro, o nosso quinto episódio. Lembrando que semana passada foi um Papo de Jetro super especial, fora do estúdio. Nós gravamos lá na Auso Café, um dos nossos patrocinadores, com o pastor Mateus, falando sobre sucessão. E eu creio que hoje será um dia especial demais também do nosso papo aqui de Jetro. Vamos discutir, conversar sobre como montar uma reunião. E eu quero que você já manda isso aí para a galera, manda para os seus amigos. Eu sei que hoje falar de reunião não é falar de um assunto que todo mundo gosta tanto, né? A galera hoje, quando você fala em reunião assim, é, já fica cansada, mas reunião não foi feito para ser chato, reunião não foi feito para ser monótono, reunião foi feito para definir algumas coisas e elas continuam sendo importantes. Claro que a gente vai até entrar aqui e falar que algumas coisas elas podem ser somente um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, nem tudo precisa fazer uma reunião para você não desgastar a sua equipe, mas isso não isenta a importância de nos reunirmos. É importante que você se reúna com o seu time periodicamente, não dá para você viver só informando coisas. Lembre-se que um líder não é somente alguém que informa, mas um líder é alguém que forma, é um líder que contribui para o crescimento das pessoas e reuniões são importantes para isso. Se você é um liderado, também utilize as reuniões para compartilhar o seu entendimento sobre o assunto, compartilhar também a sua insatisfação em alguns momentos. Então, é para isso que a gente tem que fazer as nossas reuniões, ok? Então, sem perder muito aqui, eu já quero agradecer a quem está online com a gente aí, galera que está chegando. Aí, ó. Vamos esperar aqui o pessoal. Manda feedback aí de como tá o áudio, tá bom? Que a gente tá tratando aqui. Fala aí que a nossa equipe cuida. Responde aí, rapaziada. Fala se o áudio tá bom, se tá indo. Você que montou, Vitinho? Manda aí, pessoal. Fala se tá ok aí o áudio pra gente dar seguimento aqui. Boa. Galera que vai entrando, vai avisando aí se tá tudo certo, tá bom? Tá somente. Hoje vai ficar só um lado? Galera, hoje nós tivemos um problema técnico aí. Vai ficar só de um lado mesmo, mas é desse lado que nós, que nós vamos. É desse lado que nós vamos, beleza? Então vamos lá, vamos dar seguimento aqui ao nosso papo de Jetro de hoje, falando sobre como montar uma reunião para liderança. Você que tem um time, você que tem um grupo, me fala aí, vai colocando aí se você é líder, se você tem uma equipe, como tem sido para você, se é uma dificuldade sua. Eu converso com alguns líderes e muitos me dizem que é uma dor não conseguir realizar muitas vezes uma reunião, não conseguir ter planejamento para essa reunião. E antes de nós entrarmos, eu quero te dizer que há uma cultura, principalmente no Brasil, de que reunião ela é só para resolver problema. Então, quando está tudo ruim, eu vou lá e marco uma reunião para resolver. E aí o que acontece? As pessoas chegam com o ânimo muito exaltado, as pessoas chegam cansadas, as pessoas chegam estressadas, e quando você vai perceber, a reunião ela não foi para um caminho legal, ela foi para um caminho negativo, ela foi para um caminho de briga. Quem é da igreja há mais tempo, lembra, né, das famosas reuniões de obreiros, que quando tinha reunião de obreiro, as pessoas até ficavam com medo. Existem até
piadas, né, de que certo dia, na parte da manhã, a polícia passa em frente a um local e ela vê algumas cadeiras quebradas, coisas para fora, carro amassado, um barulho e a vizinhança desesperada e pergunta o que aconteceu. E a pessoa diz: ontem teve reunião de obreiros naquela igreja, ali é uma igreja e ontem teve reunião de obreiros. Ou seja, reuniões de obreiros antigamente eram muito violentas, vamos usar esse termo. Mas a reunião não foi feita para isso. A reunião foi feita para ser leve, para ser importante, para definir boas coisas para um grupo, para um departamento, para um ministério. Então a reunião ela é necessária, ok? Então para a gente entrar, para a gente entender já algumas coisas de reuniões, vamos começar. Então, primeira coisa para uma reunião, definir a periodicidade de suas reuniões. Para que você vai fazer uma reunião toda semana ou todo dia, dependendo do assunto que você vai tratar? Definir periodicidade vai definir tempo também. Hoje, por conta da facilidade da tecnologia, as pessoas conseguem informar algumas coisas que podem ser só uma mensagem no WhatsApp, pode ser um lembrete no e-mail, pode ser um memorando para sua equipe. Nem tudo precisa de reunião. Então, você tem que definir a periodicidade das suas reuniões. Definir, olha, nós teremos reuniões semestrais para falar de tal assunto, reuniões mensais para falar de tal assunto, reuniões semanais, reuniões diárias, e para isso você tem algumas importâncias. Então anote isso daí comigo, ó. Reuniões mensais e bimestrais são com metas mais agressivas e longas. Vamos colocar isso, né? Eu até jogaria aqui para você reuniões semestrais. Antigamente, com o time de liderança da igreja, da qual eu pastoreio, eu fazia muita reunião bimestral. E eu comecei a notar que para a nossa estrutura, não era necessário naquele momento mais reuniões bimestrais ou mensais. Então, nós passamos a ter reuniões semestrais. Nós temos uma reunião em fevereiro para definir o ano e agora, especificamente este mês, nós teremos uma reunião também para definir onde estamos do processo colocado em fevereiro e para onde iremos neste segundo semestre. Então, são reuniões mais longas, reuniões mais agressivas, e quando eu digo agressivo não é de briga, tá bom? Mas são reuniões com metas mais claras. Então, vamos colocar uma meta. E meta clara, ela demora muitas vezes para ser atingida. Eu não posso dar uma responsabilidade para uma pessoa da equipe e cobrar dela na semana seguinte. Então, preciso dar um tempo para ela que ela absorva, para que ela assimile e para que ela coloque em prática, para que na próxima reunião ela me traga essas importâncias. E aí você tem essa reunião semestral ou mesmo anual para o seu time. Temos também as reuniões semanais e mensais, com metas mais curtas. Então, o que faremos para este mês? O que faremos para esta semana? Por exemplo, no âmbito pastoral geral da igreja da qual eu sirvo, nós temos uma reunião semanal com pastores de todas as nossas igrejas, os pastores locais. E essa reunião ela tem que ser semanal porque as metas são mais rápidas, são metas fáceis de se bater, então você precisa se reunir com mais frequência. Então note aí que nós já temos reuniões semestrais e anuais com metas mais robustas, metas mais agressivas, reuniões mensais e semanais com metas mais leves, porém objetivas, metas rápidas. Não vai fazer uma reunião mensal que dura 4 horas, porque a pessoa vai ficar enchendo linguiça ali, não vai ter o que falar, não vai ter o que mensurar e vai acabar se perdendo também nessa reunião. E você tem as diárias, né? As empresas de tecnologia que são ávidas pela globalização, elas usam o termo dailies. As dailies nada mais são do que as diárias. As diárias ali também tem um tempo, 15 minutos, para definir o que foi feito no dia anterior e o que tem para fazer naquele dia, né? Muitas empresas trabalham dessa maneira, reúne o time ali no começo e por que não? Quando você tem uma igreja, um time em que mais pessoas são integrais, participam ali ativamente daquele trabalho de segunda a sexta, não há problema de você ter uma daily para definir, ó, pessoal, ontem nós fizemos isso e hoje nós temos isso daqui para fazer. Lembrando sempre que o líder ele precisa estipular metas. Igreja tem muito problema com meta. Só que quando nós olhamos para as metas e definimos as metas, nós atingimos melhor os nossos objetivos. E nós não ficamos sentando em cima de maus resultados, dizendo que não, é porque aqui é qualidade, não é quantidade. Não, tenha metas. Tenha metas claras, saiba para onde você vai, saiba para onde você quer saiba onde você quer chegar, o que você quer com as pessoas. Lembrando que reunião, agora para você que faz parte de igreja, uma coisa muito importante,
Todos nós, o apóstolo Paulo já diz, quer comais ou bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então nós temos uma responsabilidade espiritual sobre todas as coisas. Porém, reunião, ela não é o culto, ela é uma reunião. Eu sei que hoje em dia a gente põe culto de tudo, né? Tem culto de ensino, culto disso, culto daquilo, mas o culto, no geral, ele é o culto. Você tem atividades de ensino, você tem atividades de recreação, você tem atividades de aula, mas o culto, ele é o culto, ele tem uma estrutura. Então a reunião, ela não pode ser um culto. A reunião, ela, apesar dela glorificar a Deus, porque todas as coisas que fazemos devem glorificar a Deus, mas a reunião, ela tem que carregar um DNA de reunião. Ela tem que estar ali para resolver um problema, para definir uma meta, senão você vai querer colocar um ambiente de culto na sua reunião, você não vai conseguir esticar as pessoas ali. Porque num culto não é momento de você pôr alguém contra a parede, não é momento de você expor alguma situação difícil. O culto é para glorificar a Deus. A reunião é para alinhar o time para então glorificar a Deus. Falando de estrutura de reunião, não tem problema se você quer cantar um louvor no começo da sua reunião ou se você quer trazer um pequeno devocional, mas entenda que você está ali para resolver problemas. Você está ali para trazer uma solução para alguma coisa. Não jogue tudo na conta do Espírito Santo, dizendo assim, olha, não, nós vamos nos reunir aqui, nós vamos orar e vai dar tudo certo. Glória a Deus, eu sei que Deus faz, mas se Ele te deu uma responsabilidade de cuidar de uma equipe, de definir um time, de andar com o time, é porque Deus quer que você resolva alguma coisa através daquela reunião. Então, para finalizarmos essa primeira parte aqui, entenda isso. Defina a periodicidade da sua reunião. André, a minha reunião precisa ser mensal porque eu estou implantando um novo sistema. Ok. A minha reunião com a minha equipe precisa ser semanal, porque nós estamos resolvendo um problema que é muito específico. Ok. Então saiba por que daquela reunião. Não faça com que as pessoas sintam que o seu tempo está sendo roubado. Pessoas não podem ter o seu tempo roubado, senão elas não terão tempo para criar coisas. Lembra do que eu falei algumas semanas sobre o líder centralizador e o líder que centralizam? Exatamente. Não seja alguém que tira de outro o tempo dele. Marque a reunião e informe. Essa reunião aqui vai durar tanto tempo porque ela é para um fim específico. E eu tenho certeza que você vai ter uma maior adesão da sua reunião. A segunda coisa sobre reunião é o formato dela. André, já defini a periodicidade. Agora eu preciso definir o formato. E como eu vou definir o formato da minha reunião? Primeira coisa é a pauta. Quem puder, escreva aí, pauta. Nunca vá para uma reunião sem uma pauta. Sem saber onde você quer chegar, sem saber o que você quer tratar. Lembrando mais uma vez, pauta não é desabafo. Ok? Nós, por vezes, confundimos reuniões com desabafos. Pautas não são desabafos. Pautas são claras. Pautas têm coerência. Um desabafo nem sempre ele tem coerência. Ele tem motivos. Ele tem algumas razões e circunstâncias. Mas ele não tem coerência, porque o desabafo ele é apenas uma reclamação de um lado da estrutura. Não tem o outro. Então, se você usa da sua posição para levar para a reunião somente desabafos, você está perdendo o objetivo dessa reunião. Então a pauta, o que será tratado nessa reunião? Bom, vamos criar uma reunião para definir um evento X. Então a reunião é para definir o evento X. Onde ela deve levar a equipe? Ela deve levar a equipe do ponto A ao ponto B. Nós entramos na reunião não tendo um evento pronto e nós vamos sair da reunião com um evento pronto. Ninguém gosta de reunião sem conteúdo, onde o líder fica tentando criar conteúdo ali na hora. Ele fica, então, o que vocês acham? Não, você não reuniu as pessoas ali para perguntar o que elas acham. Você pode abrir para perguntas, você pode abrir para um entendimento, mas você não pode levar para uma reunião as pessoas sem que elas saibam o que você vai tratar, sem que elas saibam do que você vai falar. Nem que seja ali um pequeno briefing da reunião, só para as pessoas entenderem o que será tratado. Vamos dar um exemplo claro? Amanhã eu tenho uma reunião aqui com a minha liderança. Qual que é a minha função hoje? Mandar um briefing, mesmo que curto, para eles. Olha, nós vamos tratar isso na reunião amanhã. Então eles vão poder ter um direcionamento ali de como essa reunião será tocada. Segunda coisa, além da pauta, escrevam aí, é
foco. O que nós mais perdemos em reunião no tempo é porque nós perdemos o foco. Nós colocamos um assunto ali, o assunto se estende, então tenha tempo para criar isso. Comece a reunião falando do que não será permitido. Olha, em nossa reunião de hoje, para falar sobre determinado evento, não será permitido trazer outros assuntos à reunião. Esses outros assuntos serão tratados ao final da reunião em uma próxima. A gente pode colocar no final lá um adendo ali, ó. Tratar isso na próxima reunião. Mas aquela dali tem que sair com um plano de ação para o que você falou. Vá criando essa cultura e logo, logo não será mais necessário avisar. Tem reuniões que você começa e toda hora perde o foco. Aí você fica, pessoal, volta para o foco. Pessoal, vem para cá. Pessoal, vamos tratar isso. Por quê? Porque não houve uma informação prévia do que não será tolerado naquela reunião. Isso é muito importante. Não dê espaço para causos, para dar exemplo. Algumas pessoas dão exemplos que fazem sentido, mas há pessoas em reuniões que elas querem dar um exemplo de coisas que não faz sentido. Faz sentido só para ela. Todo mundo já participou de uma reunião que tem alguém que ele fica ali, ó, ele fica ali parado. Ele não tá nem ali, ele não tá ali. O corpo dele tá, mas a mente dele tá bem longe. Então ele tá ali, aí do nada ele fala, não, lembrei de uma coisa aqui, e se isso. Aquilo coloca, faz todo mundo sair do assunto, todo mundo sair da pauta, então o foco ele é muito importante no formato de uma reunião. Não permita que as pessoas usem suas oportunidades para atacar o outro. Faça uma pergunta, como você se sente e não o que o outro te fez. Isso aqui é fundamental, eu aprendi com uma psicóloga, que numa reunião onde você precisa, porque há reuniões que você faz para definir problemas, e não é problema ter reuniões para definir problema, mas onde nós erramos? Nós abrimos oportunidades para as pessoas, dizendo assim, o que fulano te fez? Aí a pessoa vai falar assim, olha, aquela pessoa, ele ali me ofendeu muito, e isso. Você deve abrir espaço para que as pessoas digam como elas se sentem. Olha, eu me sinto ofendido porque eu fui prejudicado em uma das minhas tarefas. Lembrando que se você é um líder facilitador, você não está ali para trazer razão para A ou B. Você está ali para resolver um problema. Não dê espaço para ataques gratuitos. E pergunte sempre como você se sente e não somente o que o outro te fez. E crie formas de todos falarem. Se você convocou uma reunião, todos ali são importantes. A opinião de todos é muito importante. Então não dá para ter uma reunião em que pessoas entram mudas e saem caladas. É necessário que exista um entendimento para aquela pessoa a respeito daquela reunião. Não dá para ela entrar sem pensar em nada. Não, é porque eu não gosto de falar. Muitas pessoas que não gostam de falar erram depois, porque não questionaram o que estava em dúvida a respeito da reunião, não contribuíram. Aí você precisa pensar duas coisas. Primeiro, entenda como você pode desenvolver essa pessoa. Faça perguntas para ela depois. Olha, o que você entendeu? O que você entendeu disso? O que você entendeu daquilo? E se mesmo assim você vê que ela não fala, que ela nunca participa, repense se ela necessariamente precisa participar daquela reunião. De repente não é uma reunião para ela. Há pessoas que entram mudas e saem caladas de reuniões porque a reunião não foi para ela. Ela só foi convocada. E como hoje em dia, né, a gente não gosta disso. A gente não gosta de ser convocado para algo que não faz sentido para nós. Ok? E a terceira coisa a respeito do formato é a ação. O que fazer quando sair dali? Eu gosto muito dos 3 Qs. O que, quem e quando. O que deve ser feito por aquele departamento ou aquela pessoa. Em nossa reunião de ministérios aqui no começo do ano, nós definimos algumas métricas para que isso pudesse quantificar as ações dos departamentos. Então, ali algumas ações. Olha, tal departamento precisa realizar isso. Isso é o quê? O que deve ser feito por aquele departamento ou aquela pessoa? Então, olha, João, a sua função ao sair dessa reunião é fazer compra disso, ok? Esse é o quê? Quem irá realizar isso? Gosto sempre de lembrar, cachorro sem dono ou com vários donos morre de fome. O ideal é ter um nome. As ações do seu grupo, elas precisam sair de uma reunião com um nome.
Não adianta você fazer uma reunião com 10 pessoas e você colocar ali, olha, nós temos que pintar uma parede. Beleza, nós temos que pintar uma parede. E termina a reunião sabendo que nós temos que pintar uma parede. E então o líder A não pinta. O líder 2, o líder B não pinta. O C, o D, o E, até o 10. Até a 10ª letra do alfabeto. Ninguém pinta a parede. Na próxima reunião, pessoal, nós sabíamos que tínhamos que pintar a parede. Como que nós não pintamos a parede? Por quê? Porque você deu uma função, mas você não deu um nome. Você disse o quê, mas você não disse quem. É extremamente importante isso. Lembrem-se que funções são realizadas por pessoas e equipes são formadas por pessoas. Funções não são realizadas somente por um nome da equipe. Olha, nós temos uma função que deve ser realizada por essa equipe. Ok, quem vai realizar? Defina nomes. Quem deve fazer aquilo? E o terceiro que é o quando. Qual o prazo para que aquela tarefa seja realizada? Uma tarefa anual é uma tarefa anual. Uma tarefa mensal, uma tarefa mensal. Há muitos líderes que, quando eles preparam uma reunião, eles definem ali uma tarefa mensal. E no segundo dia do mês eles já cobram. E aí, já fez? Nossa, que pessoa preguiçosa. Não, você deu um deadline para ela de um mês. Se você deu o deadline para ela de um mês, espere até que o mês termine. Você pode fazer o quê? Você pode analisar, você pode ter encontros ali mais próximos para entender como aquilo está, mas se você deu um prazo, você deu um prazo. Não fique nervoso por essa pessoa não corresponder à sua expectativa de entregar antes do prazo. Mas se você deu um prazo, ela tem até o final do prazo. Isso é importante. Então você pode colocar ali, ó, terminamos uma reunião e nós criamos o quê? O que que nós faremos? Nós pintaremos uma parede. Quem pintará a parede? Dentro da equipe, a Maria ficou responsável por pintar a parede. E quando? Olha, a Maria deve pintar a parede em 10 dias, porque depois nós teremos uma visita técnica àquela parede e a parede tem que estar pintada. Se não estiver bem, nós faremos uma segunda pintura. E então, nós, na próxima reunião, nós já teremos aquela parede pintada. Isso aqui é um exemplo básico que eu estou te dando sobre os 3 Qs para a ação. Lembrando, recapitulando aqui, o formato da reunião: pauta, o que teremos que tratar; foco, não dê abertura para coisas externas que atrapalharão a reunião; e ação, o que, quem e quando deve ser feito. E a quarta coisa sobre o formato da reunião é documentar a reunião. Lembre-se sempre, não confie na sua memória, por melhor que ela seja. Hoje você lembra tudo. Hoje você lembra tudo. Amanhã você precisa usar o seu cérebro para outro armazenamento. Se você não anotar as coisas, você vai esquecer. E aí você vai ficar andando em círculo. Aí lembra lá do que eu falei que você precisa definir o que falar, você precisa saber isso porque as pessoas não gostam de ser chamadas para algo que você vai ficar inventando pauta na hora. É o que acontece quando você não documenta a sua última reunião. Não documentei minha última reunião, André. O que eu faço? Comece a pensar o que você falou antes e leve para a próxima reunião. Porque se você não documentar, vai chegar lá na hora e as pessoas vão ficar falando assim: ah, mas isso a gente já falou. Ah, é verdade, né? Isso nós já falamos. Isso daqui a gente falou? Não, então vamos falar de novo. E você vai ficar sempre num looping e a sua reunião vai se tornar cansativa e dispensável para qualquer pessoa, ok? Essas são o bolo, a forma, né, a receita do bolo para o formato da sua reunião. Nós já falamos de definir uma periodicidade e agora nós estamos falando sobre um formato. E finalizando aqui, para nós caminharmos para o encerramento, reuniões de feedbacks ou devolutivas, normalmente individuais. Ok? O que é uma devolutiva? Uma devolutiva ela é mais formal. Um feedback, em alguns momentos, ele pode ser dado num corredor, numa conversa rápida. Olha, gostei disso, não gostei daquilo. Depende da sua intimidade, do seu nível de relacionamento com a sua equipe. Então, algumas pessoas não têm problema em receber um feedback no almoço, aquilo não há problema. Mas quando você fala numa devolutiva, ela é mais formal. Ela é baseada no quê? No começar, parar e o continuar. João, comece a fazer isso. João, pare de fazer isso. João, continue a fazer isso. Isso é uma devolutiva importante. Tenha esses momentos com o seu time para eles saberem como eles estão caminhando.
Eles estão trazendo respostas, eles não estão trazendo respostas dentro daquilo que você entregou de realização para eles. Como eles estão indo? Então a devolutiva ela é para isso. Ela é algo que tem, você fala sobre o que começar, o que parar e o que continuar. Eu estou tratando agora de algo mais individual. Nós falamos de uma reunião geral e agora nós estamos falando de uma reunião de feedback ou devolutiva, uma reunião mais particular com cada pessoa da sua equipe. Se você se lembrar bem, outros momentos do nosso Papo de Jetro, nós falamos da importância do líder desenvolver pessoas. Quando um líder desenvolve pessoas, ele precisa passar estritamente pela devolutiva, porque é onde você desenvolve aquela pessoa para o que você está falando. É onde você coloca nela um despertar para a realização. Você não pode só dar uma responsabilidade, mas você precisa mostrar para ela onde ela está errando e onde ela está acertando. E o feedback? O feedback, ele é mais... A gente gosta de usar o conceito do sanduíche. O que é o sanduíche? Bom, a melhorar e o bom. Então eu vou chegar e vou dar um feedback para o José. Olha, José, deixa eu falar uma coisa para você. Cara, estou gostando muito da sua proatividade com relação a nosso departamento X. Cara, você está muito legal, eu vejo que você é muito proativo, está sempre preocupado, sempre fazendo perguntas. Posso só te dar um toque? Cuidado com a maneira com que você fala com as pessoas. Porque, de repente, as pessoas podem não entender a sua maneira agressiva de falar. Então, fale com mais moderação, com mais calma. Mas olha, cara, deixa eu te falar uma coisa, gostei muito da última ação que você realizou. Então note que na mente da pessoa você abriu uma porta dizendo algo bom que ela fez. Após abrir a porta, você trouxe uma melhoria para uma ação dela e você fechou a porta, ou seja, você saiu do ambiente deixando novamente algo positivo para ela. É muito ruim num feedback quando eu encontro alguém e eu saio deixando um ponto ruim para aquela pessoa. Eu acabo fechando aquela porta para a próxima oportunidade. Porque quando eu tentar falar com ela novamente, ela vai falar assim, mas você me criticou tal coisa. E nós não podemos ser negligentes nisso. Se nós estamos liderando equipes, é porque Deus acredita na nossa capacidade de desenvolver pessoas. Lembre-se sempre, eu gosto muito do que meu amigo pastor Felipe diz, que como um líder você não está lá somente para dar resultado, mas você está lá para transmitir paixão pela visão para as pessoas. Então não adianta somente você cobrá-las, você precisa demonstrar que você se importa com o que elas fazem também. Muita gente gosta de dizer que determinado líder ou determinada pessoa tem mimimi, né, a palavra da moda. Aquela pessoa ali tem muito mimimi, ela não sabe ouvir uma crítica, mas não é isso. As críticas, elas nos impulsionam, mas elas nos bloqueiam. Então não há problema você tecer um comentário para que aquela pessoa melhore em algo, mas esteja disposto a olhar o que ela está fazendo de bom. Se alguém está numa liderança, algo de bom ela tem. Se você permitiu que alguém realizasse uma ação dentro do seu ministério, dentro da sua empresa, dentro do seu departamento, algo de bom essa pessoa faz. Então entenda isso, entenda essa importância de transmitir conhecimento, de transmitir ensinamento e sempre ganhar a pessoa. Antes de pedir uma mãozinha, ganhe o coração. Já diria o grande mentor John Maxwell no seu livro 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Isso é o que acontece. Então escreve aí, pessoal, pauta, escrevam aí também foco, escrevam aí documentar, ação, documentar e escrevam também agora essa parte de reuniões de feedback e devolutiva. E você ainda pode usar um termo que é um termo novo, né? Um termo. Porque o que é o feedback? É uma visão do que já foi. É listar o que já aconteceu. Então eu vou dar um feedback para alguém de algo que já aconteceu. Mas eu tenho outro termo também, que olha que legal. Eu gosto bastante dos termos em inglês, porque eles nos ajudam a globalizar o nosso vocabulário, a nos colocar de pé de igualdade em qualquer lugar do mundo que nós estivermos. Existe o feed forward. O que é o feed forward? Ele simboliza objetivar ideias e orientações para a pessoa visando o desenvolvimento de competências. Os pilares de ações são o presente, o futuro e a positividade, focados em maximizar
potencialidades. O que quer dizer isso, André? Quando eu faço um feed forward para a pessoa, eu estou potencializando qualidades nela. Então, galera, quero fazer uma reunião com vocês hoje, uma reunião individual de feed forward. Nós vamos falar de algo para frente. Tem muita gente que não gosta, né? As pessoas não gostam não, eu não gosto do termo, ficar usando termos em inglês, mas é importante porque isso te nivela. Entenda a importância da língua. Se você estivesse num período bíblico contemporâneo a Cristo, você teria que estudar um pouco do grego. Se você estivesse lá atrás, no período de Moisés, você teria que estudar um pouco o hebraico. Então, o inglês hoje ele é essa língua universal. Então, se empenhe nisso. André, mas não basta eu falar tal coisa? Basta, mas tem hora que você usando alguns termos, as pessoas vão te entender, não importa onde você esteja. E você vai entendê-las, não importa onde você esteja. Então, eu gosto sempre de incentivar, de encorajar pessoas a crescer nisso, a desenvolver o seu vocabulário. Só recapitulando então o nosso papo de Jethro de hoje, defina prioridades para as suas reuniões, não faça reunião jogada ao vento, nunca faça. Se você está com raiva, André, estou com raiva hoje, preciso convocar uma reunião. Por favor, não faça isso, porque a sua reunião vai ser pautada somente em desabafos. Precisa desabafar? Manda uma mensagem. Manda uma circular no seu grupo. Envie um memorando à sua equipe. Diga, olha, insatisfação, nota de insatisfação. Estou insatisfeito. Pá, 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 pá. Não crie uma reunião que seja somente uma descarga de insatisfação. Outra coisa, formato da reunião. Saiba onde você está e onde você quer chegar com a sua equipe. É muito importante você ter um formato correto de reunião. E também, a última coisa, tenha reuniões de feedback e devolutivas individuais com a sua equipe. Se você é um líder de igreja, principalmente, baseie a sua reunião de devolutiva não somente na atividade daquela pessoa, mas na pessoa dela, no individual. Porque hoje é algo que até as empresas fazem, até as empresas estão colocando nas suas skills de gestão a conversa para entender, porque uma pessoa que não está bem emocionalmente, ela não produz. Uma pessoa que não está bem fisicamente, ela não produz. Então o líder proativo, ele entende que aquela pessoa da equipe dele, ela não é somente um executor de tarefas, ela não é somente um fazedor de planilhas, ela é uma pessoa munida de emoção, de sentimentos, de paixão pelo que faz. Então, as devolutivas, elas precisam trazer isso também. Você precisa colocar isso à mesa. Deixa eu entender. Eu começo as minhas devolutivas com líderes sempre perguntando como aquela pessoa está. Como tem sido o mês dela, a semana dela. Como está o casamento, se ela é casada, como está o casamento dela. Se ela tem filhos, como está a criação com os filhos. Depois disso, eu passo para uma área mais, além da área familiar, área espiritual, que é a primeira conversa, mas como ela tem enxergado o departamento dela, como ela tem enxergado a igreja que ela serve, como ela tem enxergado os pares. E aí sim, no final, no último terço daquela conversa, é onde eu coloco especificamente o departamento, a ação, a função, e aí nós vamos falar sobre isso. Mas sempre baseado que essa pessoa ela é holística, né? Ela tem uma vida particular, ela tem uma vida ministerial, ela é a mesma pessoa, mas ela tem várias caixas que precisam ser analisadas por você, líder. Quero agradecer então a todas as pessoas que participaram aqui do nosso Papo de Jethro de hoje. Tá tudo subindo, tudo para as nossas redes sociais. Logo, logo você vai ter um pacote ali muito especial de leitura. Lembrando que nós estamos também para lançar o nosso curso aí do programa Escola de Jethro, que é de preparação de novos líderes. E eu conto com você participando disso, conto com você disseminando, criando o Papo de Jethro, fazendo dele uma comunidade de líderes que querem aprender, querem desenvolver a cada dia. E é isso daí. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua sexta-feira, o seu final de semana e até semana que vem mais um Papo de